E aí, galera, beleza? Marcílio aqui falando com vocês de novo nesse que é o seu programa, é o nosso programa, Convite às 19, trazendo a luz. É um programa onde nós vamos abordar temas super, mega, ultra power, sensacional para você, para servir você que está aí do outro lado. Ou seja, trazer a luz até você, ou trazer você até a luz. Fica a dica aí, beleza? O tema do nosso programa é como está o coraçãozinho dos jovens, zanzanzan, em relação a congregar na sua igreja. E o meu nome é Marcílio e você pode me achar nas redes sociais com @marcilio.p.da Silva. Coloca aqui, editor. Galera, é o seguinte, olha só, nós vamos estar com pessoas mega, ultra, power, sensacional para esse bate-papo, beleza? E eu vou apresentar elas aqui para vocês. E a gente vai estar com a gente hoje a Priscila Tavares. A Priscila Tavares é especialista e mestra em geoprocessamento aplicado à análise ambiental. Olha só, não é pouca coisa não, hein? Também vai estar com a gente Sara Almeida. Ela está fazendo cursinho para medicina. Não é pouca coisa não, hein? Mais uma médica aí para esse Covid-19 aí. Vamos torcer para isso. E também vai estar com a gente a Sara Atrizia. O Instagram da Sara Almeida é @Sara Almeida Feitosa. E da Priscila, você vai encontrar ela nas redes sociais, no Instagram, com @Pritaveira25. Quero trazer elas para a roda e para a gente começar esse bate-papo aqui, eu quero fazer uma pergunta. Como está sendo essa vida congregacional, essa vida de viver igreja nesse momento de Covid-19, pensando que vocês estão nessas reuniões por live, né? E agora? As igrejas foram para as casas. Como está sendo? Então, pensando nisso, galera, a minha primeira pergunta é: como está sendo a relação de vocês quanto igreja em relação aos cultos online? Fala para a gente aí, Sara Atrizia, como está sendo esse momento que você está vivendo aí? Oi, gente. Esse momento está sendo bem diferente, né? A gente não pode reclamar porque é muito notável o que as igrejas estão fazendo, isso de tentar chegar aos irmãos, mesmo que seja pela internet. Só que não é a mesma coisa, né? Às vezes dá a impressão de que é apenas uma gravação, né? Não é ao vivo. E a gente sente falta dos irmãos, sente falta da bênção apostólica no final do culto, até de brigar com as crianças que estão fazendo bagunça na igreja. Aí dá saudade, né, gente? Legal, Sarinha. Quero trazer a Priscila para a mesa e perguntar para ela, Pri, como era antes do Covid-19, a sua vida congregacional? A minha vida congregacional ela era intensa, porque esposa de pastor, então era uma vida com muito envolvimento em atividades, né? A gente tinha um contato muito aproximado com os jovens e os adolescentes da igreja, em atividades, não tanto até como eu gostaria, porque eu tenho 3 pequenas, né? 3 menininhas pequenas, mas ela era uma vida bem agitada, né? Em cultos, até às vezes reuniões que ia até muito tarde. E eu acho que o mais legal da vida congregacional que a gente tinha era a possibilidade de poder sentar na casa das pessoas, tomar um café, conversar, papear, coisa que agora eu tenho sentido muita falta. E eu acho que isso daí vai demorar um pouco para a gente poder ter isso novamente, né? Legal, Pri. E você, Sara Almeida, vem para a mesa e fala para a gente como era a sua vida aí antes pandemia. Oi, gente. Então, a minha vida antes da pandemia na igreja, eu já trabalhava na igreja, congrego com crianças, não se ceia, né? Era bem agitada, assim, eu gostava muito. Ir pro culto dos jovens, muito bom estar lá com os irmãos.
Só que eu percebia que isso ficou muito monótono, tipo, ir pra igreja só pra ir. E com esse coronavírus, tipo, me deu um alerta falando que é muito importante, a gente sente muita falta. Eu estou sentindo muita falta dos irmãos, do culto, dos louvores, de você estar lá escutando o pastor, depois estar em comunhão, sair com os irmãos para um lanche. Eu estou com muita falta e a minha vida era incrível antes disso, só eu não percebia. Legal, Almeida. Eu queria perguntar para as duas Saras aí, como está sendo essa vida de congregar via live, via culto online, como é que vocês estão fazendo, como é que está isso para vocês, como é que o coração de vocês sente esse momento de estar congregando, de estar sendo igreja via internet. Pode ser você, Atrízia. Então, a gente está buscando muito, principalmente na parte da mocidade, né, dos jovens, de continuar conversando, né, continuar em comunhão, mesmo que seja pela internet. Porque a gente não pode deixar esfriar esse amor congregacional. Então, mesmo que seja jogando Gartic, jogando stop pela internet, a gente está junto, tá brincando, tá fazendo piada, tá conversando pelo WhatsApp, tá participando dos cultos online, né? E fazendo o máximo, para poder não deixar isso de lado, não deixar isso esfriar de certa forma. Legal, Sara Atrízia. E você, Sara Almeida, vem para a mesa, fala para a gente como está sendo esse momento aí online, esse momento de viver igreja, de ser igreja. Acho que mais importante que viver é ser igreja via internet, via live, via culto online. Então, assim, a gente também, a igreja está fazendo umas lives, assim, de louvor, esses louvorzão, se pegar muita gente que os missionários que a gente não via há muito tempo, falando online, tendo aquela comunhão, está sendo muito incrível. A gente está arrecadando até cesta básica, essas coisas, para ajudar o próximo. E nesse momento de pandemia, eu estou me sentindo útil, ajudando nas lives, mesmo sendo pouca gente, fazendo esses cultos, assim, está sendo muito importante. Eu acho que é muito importante para o reino de Deus também. E eu estou achando isso maravilhoso, mesmo nesse tempo de pandemia. Mas eu quero perguntar algo para vocês. Quero que vocês sejam sinceras nessa resposta que eu vou perguntar, hein? Eu quero perguntar para vocês o seguinte: de fato e de verdade, qual é o real interesse de vocês nesses cultos online? Você, Sara Atrízia. Real interesse? Deixa eu pensar aqui. A mensagem. Ver a mensagem que o pastor que está pregando traz para acalmar os nossos corações, né? E no culto de jovens que a gente está fazendo, está aproveitando para fazer estudos bíblicos, né? Para poder, quando voltar, a gente poder trabalhar mais nessa parte de pregar o evangelho, né? Aí está sendo bem interessante, a gente está se reunindo pelo Zoom, né? E está conversando sobre temas que a gente sabe que... a gente fala assim, não, isso aqui é isso, mas não sabe explicar. Aí estamos aprendendo. E o objetivo é esse, aprender mesmo. Legal, Atrízia. Almeida, olha só, eu quero perguntar o seguinte: na hora que está rolando lá o culto online, via live, você está de fato e de verdade conectado a esse momento, ou está fazendo um brigadeirozinho, olhando no WhatsApp, ou seja, há de verdade uma conexão ou é fake news? Olha, essa pergunta aí me pegou, porque eu confesso que tem algumas coisas me distraindo, sim. Aquela mensagem no WhatsApp, eu tô assistindo culto, aí nossa, eu tô com fome, vou pegar alguma coisa para comer, eu acabo perdendo as coisas assim. Eu vou fazer outra coisa, depois eu vejo, vai estar gravado mesmo. Isso tem pegado muito em mim, assim, sabe? Tem me incomodado muito. Tenho orado para que isso acabe. Fala, Senhor, por favor, me dê foco. E eu estou lutando muito contra isso, para não me dispersar no culto, porque eu sinto muita falta. E quando eu presto atenção, eu sinto, tipo, uma paz a mais. Além da que Jesus já dá pra gente, eu sinto mais uma alegria, mais uma felicidade. Então eu tenho que melhorar isso nos meus aspectos, né? Carinha,
Legal, eu acho que você fugiu da resposta, viu, Sara Trícia? Muito legal, Sara Almeida, mas Sara Trícia, eu acho que ela fugiu da resposta. Eu quero fazer uma outra pergunta para você, Sara Trícia, e eu quero que você vá direto ao ponto, viu? Sem fugir. Sara Trícia, a gente está falando sobre culto, sobre estar em culto, ser igreja em culto, mas para você, o que é um culto? Voltando àquela pergunta que você tinha feito, que eu não tinha entendido muito bem. Mas eu concordo com a Sara, a gente realmente vai viajando. Aí tá assistindo aqui com o celular, aí começa a olhar os quadros, vai pegar uma comida, aí olha pra escrivaninha, tá bagunçada, vou arrumar aqui. Aí eu deixo o celular de lado só ouvindo aqui, mas a mente em outro lugar. Não, mas é isso mesmo. Que é culto pra mim, a gente sabe o que é, mas é difícil de explicar. Como eu posso explicar? É um rito e a gente dirige a nossa adoração, nosso louvor a Deus. Legal, Sarinha, de verdade. Traz pra gente, Priscila, o que você entende, o que você pensa como culto, qual a forma de viver isso de forma plena, de forma integral, de forma intencional. Traz pra gente, Priscila. Eu até acho que muitas vezes as pessoas elas têm sentido um pouco mais o efeito dessa pandemia, porque de alguma maneira o próprio agir, o exercitar, estar na igreja, ela estava meio desvinculada do que é o essencial que você deveria estar fazendo ali. Uma das meninas até comentou sobre a questão de estar desatento em relação a ter o celular. Eu até acho que isso daí já acontecia antes, né? Eu acho que tudo isso não é algo produzido pela quarentena. A questão toda é que eu acho que a gente já tinha distrações demais, só que eu acho que agora a responsabilidade em criar um foco está jogada para a gente. Então, por exemplo, ter o foco na leitura da Bíblia, ter o foco em prestar atenção no culto, não tem ninguém ali para te cutucar, não existe aquela pressão social para você estar de acordo com o padrão, sabe? Então, eu até acho que a gente está sofrendo muito com esse efeito da quarentena, não é pelo confinamento, é porque a gente precisaria ter algumas rotinas e dar significado a algumas coisas que a gente já não dava tanto. E aí o que acontece? Quando eu tenho aquela aparência e as pessoas olham para mim e veem que o que você faz aparentemente é adoração, é louvor, porque a gente dá uma cara a isso daí, né? E às vezes a gente não tira momentos para tentar avaliar o que, por exemplo, a própria Bíblia fala sobre isso. Esse mundo do subjetivo, normalmente a gente não gasta tempo nisso. Às vezes a gente gasta muito mais tempo em tentar não correr o risco de não parecer o que as pessoas querem que apareça ser ou não ser. E a gente, assim, às vezes a gente não é nem proposital, mas a gente se acostuma a isso daí. O sentido de culto, para mim, é algo que vem a cada momento mudando um pouco, né? Hein, Priscila? É isso que eu queria também que você também respondesse também. E para Priscila, o que é culto? Culto, para mim, é saber que eu tenho que estar ali só para adorar e glorificar. Eu tenho que me desligar de tudo. É como se fosse, assim, colocando numa linguagem, eu dar desligar, deixar no offline todas as outras coisas e me focar em uma única coisa, que é observar a grandeza, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, é trazer ao coração tudo aquilo que de alguma maneira eu sei que eu preciso colocar diante daquele que pode me trazer foco, sentido, que é Deus. Eu até acredito que o fato da gente ter o nosso culto dominical no primeiro dia da semana é exatamente para que a gente, como comunidade, a gente busque ter isso. Trazer foco, desligar tudo, os aparelhos e se focar só em Deus. Eu acho que como a gente, às vezes, não faz isso no cotidiano, agora está se tornando mais difícil, porque isso tudo depende da gente agora, né? Então, para mim, culto é isso. Culto é chorar junto, sabe? É orar junto. Culto é agradecer, inclusive, na hora da tribulação também. Legal, Priscila. E você, Sara Almeida, fala para mim o que você entende, o que você pensa culto, como você pensa,
para você? O que você acha que é culto? Olha, culto para mim é o momento que você, igual a Priscila disse, que você se desliga de tudo em sua volta e dedica esse momento para Deus. Aquele momento de descanso, aquele momento de devoção a Deus, aquele momento de agradecer pela semana, mesmo sendo não o esperado, mas Ele te deu mais uma semana. Então, o culto para mim é esse momento de louvar, engrandecer o nome dele, de adorar, de conversar com seus amigos sobre toda semana, de desabafar. E para mim, culto é isso. Sara Trízia, quer cooperar com alguma coisa? Quando elas estavam falando aqui, eu fiquei pensando que a gente sabe isso, né? Só que com o decorrer da nossa vida, a gente já acaba esquecendo, né? Acaba se voltando para... Eu tô indo para a igreja para ouvir o pastor, né? A gente esquece o que é realmente o verdadeiro sentido de o que é culto e o que é que a gente está fazendo ali. A gente não está indo ali para, não sei, fazer alguma atividade do departamento que eu faço parte. Não estou indo ali para dar aula para as crianças. Não estou indo ali porque eu vou adorar a Deus, né? E a gente tem que estar constantemente buscando isso, de retornar ao sentido de o que é realmente um culto. Show, hein? Show, hein? De verdade. Acho que vocês já vieram para essa reunião aqui, para esse culto preparadas, hein? A gente tem um grupo, né, uma equipe de pesquisa, e eles fizeram essa pesquisa, uma pesquisa de campo, essa equipe Super Mega Ultra Power Sensacional. E a equipe trouxe uma pesquisa de um adolescente aqui falando sobre essa questão, né? Diz o seguinte, abre aspas, por várias vezes eu me peguei desatenta e desinteressada nos cultos online que participei. Só porque ninguém está me vendo, eu não posso prestar um culto agradável a Deus? Porque no culto ao vivo eu me esforço mais a prestar atenção e no virtual não. Para quem é a minha adoração real? Pensei nisso esses dias. Estar presente em casa em forma me força a buscar coisas para fazer e uma delas é buscar ao Senhor. Mas ainda assim, mesmo sem nada para fazer, eu luto contra a minha carne para buscar ao Senhor. E aí, esse finalzinho aqui, ó, por mais que ela tenha essa limitação, né, de não conseguir buscar ao Senhor, de ter ali uma coisa ou outra atrapalhando, como também vocês meninas citaram também, no final aqui ela traz bem o que é. E culto é bem isso que vocês falaram, né? Então, culto é estar diante do Senhor, né? Culto vem da palavra, da semântica da palavra de cultivar. Então, eu cultivo diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor, íntegro e sincero. Isso eu acho que é culto, sabe? É integridade diante do Senhor, é estar de fato e de verdade ali, com as minhas mazelas, com as minhas demandas, apresentando de fato ao Senhor, sabe? Então, para mim, culto é isso, vem da palavra avate, né? Adoração. Eu não adoro só quando eu vou ao templo, eu vou à congregação, eu adoro todo o tempo. O judeu é bem legal, porque o judeu ele pensa culto no trabalho, ele pensa culto no escritório, ele pensa culto na sinagoga. Então, a palavra adoração, cultivar, avate é isso, né? O contrário disso é trabalho, que vem do latim, que é tripalho, né? É um instrumento de tortura. Então, se eu estou ali com a igreja, com a congregação, e aquilo me custa, é algo árduo, aquilo não é culto. Não tem a ver com estar alegre diante do Senhor. Tem a ver com tortura. Eu estou ali batendo ponto, sendo pesado, né? E culto não é isso. Eu achei legal essa última fala dela aqui, porque ela está diante do Senhor e colocando as suas mazelas, suas demandas. E entendendo na prática o que é cultivar diante do Senhor, o que é ser igreja congregacionalmente, né? Eu quero aqui fazer uma pergunta aqui para você, Sara Trízia. É difícil buscar a Deus, né, nesse isolamento social? É difícil, longe da igreja, né? Estar em casa
buscando a Deus, é difícil? Como você leu ali no finalzinho da fala dela, né, que ela falou que estava lutando contra a própria carne para poder adorar mesmo, né, testar o culto. Sinceramente, eu abro meu coração aqui com você. É difícil a gente olhar e a gente saber, eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás de Deus. Só que a gente, não sei, parece que tem uma barreira de preguiça, uma barreira de... Tem outras coisas para fazer, tipo, a gente falava antigamente que era falta de tempo, mas agora que tem tempo, tá gastando ele com coisas que a gente tinha deixado para trás, que eram nossas, assim, vou fazer um estudo aqui da escola, eu vou fazer, não sei, tentar pintar alguma coisa na minha casa, ou aprender uma receita e acaba deixando Deus de lado novamente. E é algo que eu realmente estou lutando mesmo, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que... Eu sei que eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que ir atrás do que vai me alimentar de verdade, só que eu acabo me perdendo nas minhas próprias vontades. Show, Sara Trízia. E você, Sara Almeida, fala pra gente aí, é difícil estar em casa, cultivando, estando como igreja, sendo igreja, adorando o Senhor, buscando Ele em espírito e em verdade, nesse isolamento social? Então, sim, principalmente vou pegar um exemplo da maioria dos estudantes, que a gente está preocupado, né, com toda a situação, não sabe as provas, as escolas, e vou dedicar esse meu tempo livre para estudar. Ou até mesmo aquele que quer descansar, assim, vou tirar o tempo para descansar, vou terminar aquela série, vou maratonar a série. Essas pequenas coisas, assim, que a gente leva de importante para a vida, a gente acaba esquecendo do mais importante, que é o reino de Deus. Aquilo que nos dá a paz, aquilo que nos deu a vida, a gente esquece. Às vezes nem é por maldade, mas a gente esquece, vou fazer uma coisa diferente hoje. Aí quando acaba o dia, você só quer dormir e não lê a palavra de Deus. Então, para mim, isso tá sendo um pouco difícil, sim. Tenho orado muito, não tô parando de ler a Bíblia, porque é o meu alimento diário, né? É o pão diário. Mas eu creio que principalmente nessa quarentena, a gente deve buscar mais a Deus e saber que tudo isso é o propósito dele. Que tudo isso está no controle dele. Tá sendo meio difícil, assim. Legal, Sara Almeida. Legal mesmo, de verdade. A gente viu muita sinceridade nas suas palavras, né? Priscila, então, queria saber de você, né? Porque como ficou na fala das meninas aí, essa pandemia, né, esse isolamento social proporcionado pela nossa vulnerabilidade aí, mediante esse vírus, né, alcançou os nossos jovens, os nossos adolescentes, né, e eu queria saber de você, o que você pensa, como solucionar essa problemática de buscar Deus, entendendo que Ele é Espírito e é verdade, né, podemos encontrar Ele a todo momento. Nos primeiros dias que eu tive que ficar em quarentena, eu lembro que eu sofri um pouco, porque eu olhava para o meu quadro de atividades do dia e eu olhava e via que tinham muitas coisas que provavelmente não iam poder mais acontecer, né? E aí eu olhava para o meu celular e via aquele tanto de notificação de vídeos, de lives em YouTube, Instagram, com gente falando tudo quanto era coisa, sabe? Assim, coisas bem apocalípticas. Ou então no grupo do WhatsApp Mães, falando, nossos filhos vão perder o ano letivo e tal. Eu me lembro que no segundo dia pela manhã, eu normalmente faço a minha devocional no período da manhã, o primeiro horário. Eu sentei e falei, Deus, fala pro meu coração, porque eu não quero me deixar ser levada pelo que todo mundo está falando, né? Eu fui lá no livro de Lucas, no capítulo 12, e aí no capítulo 12 fala assim, não andeis a indagar o que é a vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque aí fala, onde está o teu coração, aí está onde está o teu tesouro, também está o teu coração. Então, às vezes, eu acredito que esse momento que Deus está trazendo para todos nós, não só para o jovem, eu acho que naturalmente o jovem ele está muito acostumado à coisa das etapas. Então, por exemplo, todo ano tem mudança.
Eu termino uma série, eu vou para a próxima série. Ah, eu passei numa prova, eu estou apto para. Né? Depois de uma fase da vida, isso não vai acontecendo da mesma maneira. Às vezes demora um pouco mais, né? Às vezes você faz tudo certo, mas você não teve a oportunidade de mostrar aquele seu trabalho, enfim. E eu acho que o jovem, ele está naquela ansiedade, aquela inquietação de provar que ele é capaz. E às vezes ele acha que ele prova que ele é capaz conseguindo aquele like. Né? Eu acho que a gente agora está num mundo muito diferente de quando eu era mais nova, porque não tinha esse negócio de like e dislike. Sabe? Eu acho que a gente acabou entrando nesse contexto de eu preciso tá de acordo com o que todo mundo espera de mim. Eu acho que a cobrança em cima de vocês hoje é muito diferente, ela é muito imediatista, né? E eu acho que assim, a gente precisa buscar onde estão os nossos fundamentos. A gente está olhando muito para esses problemas bem pontuais que a gente está tendo. Dificuldade, sei lá, de montar uma agenda. Eu estou tendo dificuldade de imaginar, será que eu vou passar no Enem? Será que vai ter Enem? Eu estou tendo dificuldade. Por que será que fulano não me responde mais? Antes ele sempre me dava uma carinha bonitinha, né? Ele me via gatinha lá na igreja e tal. O John Piper, ele lançou um livro que é bem interessante, que tem um audiolivro e tem um audiobook que está disponível, né? Que chama O Coronavírus e Cristo. E eu achei bem interessante porque ele traz algumas questões que eu acho que são as questões que o jovem precisa parar para pensar agora, né? E uma das frases do livro, ele fala assim: as fundações aparentemente sólidas estão tremendo. A pergunta que devemos fazer é: temos uma rocha debaixo de nossos pés? Esse é um dos trechos, né? E aí ele fala: uma rocha que não pode ser abalada nunca. E ele trabalha muito essa coisa assim: será que a gente acredita que Deus ele é santo, mas ele também é soberano? Deus ele controla tudo isso. Na Bíblia fala para a gente não ficar inquieto e fala que a gente tem que glorificar a Deus até mesmo na hora que a gente está passando por alguma dificuldade. Né? E às vezes a gente não percebe que essa dificuldade é que vai trazer para nós perseverança, experiência, e no final disso tudo é que traz esperança, né? Isso está lá em Romanos, né? No capítulo 5. Então, assim, agora é um momento que é de crise, mas Deus ele está controlando tudo isso, ele conhece a cada um de nós, ele ama a nós muito mais do que os lírios do campo. Está tudo dentro do caminho. A questão toda é qual é o nosso papel. Meu papel é glorificar a Deus, até mesmo na dificuldade, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, fala que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E lá no 21 fala que a gente tem que tentar reter o que é bom. Aí o que eu quero colocar nesse momento? É que a gente, qual é o nosso papel nesse momento? É agradecer o que a gente tem. E é nesses momentos que a gente para pensar o que é mais importante. A gente larga a mão do supérfluo. Às vezes a gente gastava tanto tempo fazendo um monte de cuidado de skincare, né? E fazia um monte de coisa, e se preocupava tanto com a roupa, e a gente tinha pouco cuidado com a nossa devocional, com, por exemplo, o momento de estar orando, perseverando, às vezes por uma pessoa que eu encontro todos os dias, a gente olha, nossa, fulano está passando por dificuldade, quantas vezes eu faço aquela minha lista ali e vou estar orando por ela, perguntando se ela está bem, né? E a outra coisa é retendo o que é bom. Eu acredito que esse momento vai mudar em muito o uso da internet pelo jovem. Eu acho que a probabilidade de se perder tempo com porcaria mesmo vai ser enorme, porque vocês agora sabem que vocês são responsáveis pelo tempo de vocês, né? Então, se tem uma dica que eu acho assim, se tem uma coisa na Bíblia que eu acho que a gente tem que pegar desse momento, é vamos buscar reter o que é bom. Se desliga daquilo que você ficava olhando lá, que era só mesmo para fazer risada, e tenta observar aquilo que de fato está glorificando a Deus, está fazendo diferença na vida das pessoas. E rever as suas rotinas, né? Porque também não adianta nada a gente ficar muito naquela coisa assim de, não, tá dependendo muito do que eu tô sentindo, não. É que nem o versículo lá em Romanos fala, a gente tem que perseverar, a gente tem que experimentar para aí sim ter esperança. Muda a sua rotina, tenha disciplinas. As disciplinas espirituais, elas é que fazem com que a gente possa vir a crescer dentro do nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele planta o amor, e o amor de Deus, ele é derramado, e o amor não confunde.
o amor que vem de Deus, né? Então só confia, espera, filtra, deixa na mão de Deus. Ele é soberano, ele está cuidando, ele é o Deus que conhece, que criou, ele está fazendo isso daí, não é à toa. Na Bíblia, em nenhum dos momentos que acontece grandes calamidades, não existe um propósito por detrás disso. Deus, ele vai mostrar para nós o propósito, mas o nosso papel como igreja, como corpo de Cristo, primeiramente é agradecer, perseverar, experimentar, para isso implantar esperança no coração das pessoas. Então é esse a minha palavra. Nossa, Priscila, muito bom mesmo. E eu queria saber então de você, Sara Trízia, quanto membro de uma igreja, né, como participante do corpo de Cristo, está fazendo para solucionar essas demandas aí, essas dificuldades, essas limitações que estar longe, no isolamento social, como você está buscando a Deus? O que você está fazendo? Eu confesso que no começo de todo esse isolamento social, eu estava buscando mais. Acho que eu dei uma esfriada, assim, dei uma distanciada, mas eu estava buscando sempre manter o meu devocional, né? Ler a passagem bíblica e fazer um resumo do que eu entendi, do que eu precisava pôr em prática, né? E orando bastante. Em casa também a gente está conversando em família, a gente está fazendo um culto do lar, né? E acho que é isso, mas é buscando pessoalmente e em família, que é muito importante também. Fica uma dica para todo mundo de não ficar sozinho. Dar a devida importância ao seu devocional individual, mas também buscar em família, para lembrar um pouco dessa parte de comunhão, de estar com outros irmãos. É isso. Legal, Sara Trícia. E você, Sara Almeida, como você está resolvendo essas problemáticas nesse isolamento social, de buscar a Deus, de estar presente, de se fazer participante do corpo de Cristo? Olha, eu confesso que no início, eu estava bastante ansiosa, que eu tenho um hábito, né, de ler e orar a Bíblia. Opa, pera. De ler a Bíblia e orar. Nesse isolamento, eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei muito preocupada com tudo isso que está acontecendo. E eu tô orando mais a Deus, assim, mais como um melhor amigo para conversar, porque eu sei que ele sempre está lá comigo. E eu tenho, além de ter lido a Bíblia, eu procurei livros cristãos, livros que falam sobre Deus, que se aproximam da nossa realidade. Quando esse isolamento está estendendo demais, está muito isolado. Eu tenho buscado mais, tenho buscado novas músicas, procurado cantar, assim, louvando a Deus, mesmo em todas essas tribulações. Creio que não é o suficiente ainda, porque ele merece muito mais, né? Claro. O que eu tô fazendo é isso, buscando mais a palavra dele, fazendo resumos, assim como a Sara falou, fazendo resumos, procurar sobre o que eu entendi, porque às vezes eu li a Bíblia e não entendia, lia 3 ou mais vezes aquele versículo e não entendia. Um versículo que me chamou muita atenção está lá em Eclesiastes, que ele diz que há tempo de abraçar e há tempo de afastar. E eu fiquei em choque quando li esse versículo. Cara, isso foi escrito há 2000 anos atrás. E olha o que está fazendo efeito hoje. Esse isolamento tem me impulsionado a prestar mais atenção na palavra e a procurar mais a Deus. Que legal, Sara Almeida, de verdade, muito legal mesmo o seu depoimento, sua forma de buscar a Deus. Eu, particularmente, gosto muito de um grupo de rap chamado Mensageiros da Profecia. Editor, coloca aqui embaixo aqui, ó, o endereço dos caras, para todo mundo acessar e ir lá e curtir a página dos caras no YouTube. Então, eles cantam um rap e eles trazem um texto, que é o texto de Paulo aos Romanos, né, que eu gosto muito. E eu queria ler para vocês aqui, está em Romanos capítulo 7, a partir do 14. E Paulo diz assim, ó, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero,
Isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E aí o verso 17 ele continua e diz assim: e isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquele que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei, do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me faz para a morte? Que Deus seja louvado, pois ele fará isto por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, fica a dica. Esta é a minha saudação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Então, Paulo nos traz essa advertência, né, para que nós possamos entender isso. E essa caminhada é um passo atrás do outro, focado no desejo de ser parecido com o primogênito, né? Com o unigênito do pai, que deixou de ser único para ser primogênito. E ser pertencente a essa família de muitos filhos, onde todos são parecidos com Cristo, né? Com o primogênito do pai. E agora, galera, nós estamos chegando no nosso ato final, que é as considerações. Então, eu quero chamar aqui a Trísia para fazer as suas considerações finais. Primeiramente, valeu a galera que assistiu até aqui. Queria só deixar uma dica mesmo de nesse momento, a gente se concentrar em trabalhar a nossa vida individual com Cristo e não esquecer a nossa vida congregacional. Então, jogue Gartic com seus amigos da igreja, jogue stop com eles, converse pelo WhatsApp. E não deixe isso de lado, não deixe. E também trabalhando a sua vida individual. É isso. Legal demais, Sarinha. Eu quero chamar aqui a Sara Almeida para deixar suas considerações finais. Diz aí, Sara Almeida, o que você quer deixar para a gente refletir aí? Então, obrigada pela oportunidade, assim, muito obrigada. Estou muito feliz com essa oportunidade. E eu só quero falar aí pro pessoal, não se preocupem, Deus está no controle. Tudo que vai acontecer amanhã, ele já sabe. Confia nele, espera nele, e tudo vai dar certo de acordo com os planos dele. E lembra que o plano dele, a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. É melhor do que a nossa vontade. Deixa ele conduzir a sua vida. E se você estiver desesperado, surtando com esse coronavírus, respira, ora, fala com ele, peça para ele dar aquela paz que a gente não pode mensurar. Peça para ele colocar no coração. Continue conversando com seus amigos, mesmo sendo jogos online, por telefone mesmo. E é isso aí, não se desesperem. Legal, Sara Almeida, de verdade. E eu quero chamar a Pri. Pri, deixa suas considerações finais aí, Priscila. Não, pessoal, assim, eu queria deixar para todo mundo é que nosso Deus, ele é o único Deus atemporal. Ele é o único que faz um convite diário para a gente, a conversão. Às vezes a gente associa muito a presença de Deus e ao fato de ser convertido a um momento único, e não é. Deus, ele faz um convite diário, ele sempre está aí à disposição para receber a gente. Ele não invade a nossa casa, né? Ele só entra para quem abre. E ele está aí batendo na nossa porta, pedindo para fazer aquela faxina geral na nossa casa interior.
E eu acredito que muito do que está acontecendo agora é talvez um momento apropriado para que a gente possa aceitar o convite que ele tem feito em fazer aquela faxina, em refazer a nossa agenda, os nossos valores, as nossas rotinas, aquilo que nós temos seguido. Hoje a gente vive também num contexto de seguidores, né? Aí pensa em quem você tem seguido de verdade, quem tem sido referencial para você, quais são os valores que tem estado por trás disso tudo, e pensa, será que eu tenho sido apto para ser seguida por alguém? Será que eu tenho sido luz na vida das pessoas? Não tem como a gente ser luz se a gente não tiver momento para ser alimentado, e só quem pode alimentar a nossa vida é Deus, né? E aí tem assim a questão de buscar a Deus todos os dias, não como se sobrar um tempo, não, é algo essencial. Isso vai fazer diferença nas suas escolhas, diminuir a ansiedade, né? A prática de exercício físico, galera, tipo, para não surtar é muito importante, alma, corpo, tudo tem que estar bem, né? Porque senão a gente fica meio maluco. E a outra coisa que eu queria também falar para vocês é tenta exercer a generosidade e tenta arriscar a procrastinação. Não deixa para amanhã, sabe? A gente estava vivendo sempre deixando para amanhã coisas que a gente precisava resolver e não resolvia. E se for da vontade de Deus, se reinvente como jovem. Se Deus pedir para que você repense os projetos que você estava levando, aceite esse convite que Deus tem, porque com certeza Ele tem um projeto, um plano para a sua vida muito melhor do que talvez muitos dos seguidores que você tem seguido, tem colocado no seu coração, né? E outra coisa, suporte um ao outro, mas também peça ajuda. A comunidade de fé, ela não é apenas para a gente ir lá, cantar, fazer número, é também um veículo de assistência. Então, procure o seu pastor, procure o seu conselheiro. Se está sendo difícil, entre em contato, não tenha vergonha de reconhecer isso. Agora, uma coisa que tem acontecido muito é a quantidade de jovens que têm vivido insônia, quase surtado de tanta ansiedade. Se você tem passado por isso, não tenha medo de procurar ajuda. Seja uma ajuda profissional, seja uma ajuda de pastores, de conselheiros, mas peça ajuda, não sofra sozinho. E use também esse momento para se aproximar da sua família. Esse também é um momento muito, mas muito único, que talvez a gente não tenha, como a gente está tendo hoje, de estar tão próximo dos pais. Eu falo isso porque eu já casei, tenho filho, e eu, por exemplo, não estou podendo visitar os meus pais. As minhas filhas choram porque querem ver os avós, né? E aí agora tem vindo muito na minha mente os momentos que eu tinha, que eu podia estar mais com eles. Né? Então aproveite, cultive esse momento, converse com ele, pergunte para o seu pai, para sua mãe como é que era quando ele era da sua idade, sabe? Gaste tempo com aquilo que vai preencher o coração de vocês também, que é a história da sua família, né? E isso vai ajudar muito a trazer um pouquinho mais de equilíbrio, né? Em entender o momento, né? Então, assim, um beijo, eu agradeço muito, viu, Marcílio, o convite, e nós estamos aí, precisando, o Instagram está à disposição, tudo de bom para todo mundo, viu, gente? Legal, Priscila, de verdade mesmo, muito legal. Eu acho que a gente está vivendo um tempo de se conectar novamente, né? Que os jovens, principalmente os jovens, estão nesse momento de reconectar, né? De trazer de volta aquilo que me traz esperança, né? E trazer à memória aquilo que me traz esperança. Isso me remete ao texto do salmista, que ele vem desde o 73, né? Asaf, ele vem no 73 se comparando com o ímpio, e aí no 74 ele expõe o seu coração diante de Deus. E a oração dele para Deus é: Deus, descruza os braços, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do teu povo, descruza os braços. Ou seja, o sentimento ali do salmista é de como que se Deus tivesse de braços cruzados, né? E aí depois ele entende que Deus não está de braços cruzados. E aí ele pede: estende suas mãos sobre nós, sobre o teu povo. Então, eu fico aqui com o Salmo 74, lembrando aos jovens que estão nos assistindo, às pessoas que estão nos assistindo, que Deus não está de braços cruzados. Muito pelo contrário, Ele está com as mãos estendidas sobre nós, em direção de nós. Isso é só um tempo, vai passar. Porque eu trago à memória aquilo que me traz esperança. E eu queria deixar um último recado aqui para vocês que estão nos assistindo. Cara,
fortalece os clubinhos estão parados, né, nas suas escolas, então fortalece, chama essa galera para perto, se conecte com eles novamente, nem que seja online, sabe, pelas redes sociais, mas faz essa conexão, não deixe os clubinhos se distanciar, não mata o clubinho na sua escola, não. Seja você aquele que vai trazer essa conexão de volta. Você vai ser a parte visível do Deus invisível na vida dos seus irmãos, na vida dos seus amigos, que estão também nas escolas. Beleza? Eu quero aqui agradecer vocês de verdade, a Priscila, Sara Almeida, que está pela primeira vez com a gente. Também quero agradecer a Sara Atriza, que já é a segunda, e é sempre um prazer para a gente estar recebendo vocês. Quero deixar aqui o endereço da MPC nas redes sociais, @MPC Brasília. Você também nos encontra também no YouTube, com o canal Tudo Muda e com o canal da MPC Brasília, beleza? Também temos o canal Tudo Muda. Acessa lá, curte, se inscreve no canal, aperta o sininho e até o próximo programa. Beijo! Me liga!